Mas nós vamos começar, tá? Então, nós vamos fazer a nossa prece. Você quer fazer, meu? Eu faço. Com esse sorriso todo, você devia fazer. Então, vamos lá. Então, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade bendita, num mundo tão difícil, num mundo tão vasto, com tantos seres, nós estamos aqui reunidos para falar da doutrina espírita, para falar de coisas importantes que nos ajudam a ser pessoas melhores. Isso é uma bênção, isso é realmente uma coisa maravilhosa em nossa vida, que a gente precisa valorizar. Agradecemos, Senhor, pela vida que nos concedeu. Agradecemos por hoje e agradecemos por esse momento que vamos passar aqui estudando a doutrina espírita. Abençoa todos nós, a espiritualidade paciente que nos ajuda tanto. Graças a Deus. Muito bem, vocês estão ouvindo bem aí? Estão ouvindo, sim. Tá, imagino que estão ouvindo. Se não estiverem ouvindo, vão avisar. Aula 56, na semana passada, nós tivemos um problema de gravação. O problema de gravação foi na pessoa que manuseia o computador. Ele gosta de sofrer, ele não põe para gravar, depois tem que gravar a aula sozinho. Mas eu não tinha problema, foi tranquilo, né? Mas tudo bem. E foi uma aula que não teve perguntas, né? Assim, a Grace fez algumas colocações que aí, mas ficou a aula está lá, quem não viu, quem não lembra, vê a aula, já está gravada, eu enviei para vocês, e nós terminamos aqui. Sorte das crianças depois da morte. Eram 3 questões, e nós fechamos na semana passada. Então, hoje, nós vamos entrar na aula 56, que o assunto é outro, mas está dentro do mesmo capítulo, porque está falando de desencarne, está falando de mundo espiritual. Tá? Então, hoje nós vamos falar, no mesmo capítulo, Sexo nos Espíritos, é o capítulo 4, questões de 200 a 202. É uma planilha só, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala sexo nos espíritos, a gente tem que entender que aqui, quando fala sexo, em geral, está se falando de corpo físico, né? Em algumas situações do perispírito, já que muitos de nós, quando desencarnam, ainda desencarnamos com uma complexão, palavra não veio, com uma condição, melhor, uma condição muito materializada. Às vezes, espíritos muito inferiores desencarnam com um corpo físico, com um corpo perispiritual muito mais deteriorado do que o próprio corpo físico que tinha. Então, tem essa situação que tem que deixar no canto para a gente falar do que nós vamos falar aqui, tá? Para a gente entender. De novo, dúvidas? Oi, meu amor, pode falar. Fala aí. Não pode. A Grace está falando que é um mantra, né? Se alguém tiver dúvida, quiser perguntar, não se faça de rogado, interrompa a hora que quiser, tá bom? A gente gosta, né? Sim, a gente gosta. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vocês percebem, de questão 200 a 202, aqui é bem resumido, isso é um assunto falado em outros livros na frente, mas aqui nós vamos falar das coisas básicas. Questão 200. Tem sexos os espíritos? Não como entendeis. Então, quando ele fala não como entendeis, ele está dizendo que nós entendemos alguma coisa, né? Que a gente entende alguma coisa. Pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Então, é assim, de que espírito eles estão falando? Essa é a questão, eu acabei de falar. Que nível espiritual de desencarnado eles estão falando? Se está falando de um espírito mais evoluído, não tem, porque ele não tem um corpo físico e o seu perispírito ele não tem a maioria das funções que tem um corpo físico de um ser como nós. Então, por exemplo, se você tem no perispírito ainda muitas coisas parecidas com o corpo físico, por quê? Porque o nível espiritual nosso é esse. Nós chegamos no plano espiritual, muitas das vezes, e nós ainda temos necessidades físicas de alimento, de descansar, de beber água. A gente sabe disso principalmente através dos livros
psicografados, muitos do André Luiz e de outros, que nos mostram isso. Se nós quisermos ir na questão sexual mais profundamente, nós vamos ter outros livros que são mais complicados, são mais, assim, pega situações de espírito muito imperfeitos, muito inferiores, vai falar de questões sexuais no plano espiritual, de coisas bem brutais. Então, quando fala não, está falando de espírito de um nível, né, que é o correto falar, porque um espírito que ainda tem, desencarnado, um corpo perispiritual muito embrutecido, você não está falando só de espírito, você está falando de um espírito envolto ainda num ambiente, numa situação muito ainda inferior. Aqui ele está deixando bem claro, é uma condição já de um espírito que desencarna numa condição melhor. Mas ele diz, não o sexo como vós entendeis, que é a condição física só pura. Entre eles, amor e simpatia. Bom, eu entendo que o amor e simpatia vai sobrepujar esta questão que nós vivemos no mundo, encarnado e às vezes um pouco nos desencarnados, da questão sexual. Porque o amor e simpatia é uma coisa muito maior, né, que vai ser muito maior na nossa vida. Se alguém tiver dúvida aqui, por favor, tá? Vamos continuar. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Então você está encarnado como mulher ou como homem. Desencarna, chega lá na mesma condição, que é a mulher e que é o homem. É a última encarnação que você chega lá. Depois você vai encarnar de novo. Você pode trocar, pode vir no corpo de uma mulher, quem foi homem, ou vice-versa. Não há problema algum, né? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então tem essa questão. Sim, sem problema. Você pode ter encarnado uma, duas, várias vezes como homem e depois reencarnar como mulher várias vezes. Não há problema nenhum nisso, tá? Existem questões de estudiosos do espiritismo que a gente já leu alguns livros deles, por exemplo, Jorge André, que acho que já até desencarnou, está muito velho, muitos livros relacionados a isso, e algumas outras abordagens de espíritas que têm livros e têm abordagens através de palestras e tudo, estudos, que falam da questão da relação do encarne de espíritos que encarnaram muito tempo como mulher, quando ele reencarna e for reencarnar como homem, existe uma questão psicológica feminina muito forte. Por quê? Porque ele veio de as últimas encarnações encarnando como mulher. Desencarnou. Várias encarnações. Aí vai reencarnar como homem. Existe uma tendência que esse homem tenha uma abordagem no seu psique feminino. Isso não significa que ele vai ser mulher ou vai ser feminino, não. Ele é um homem, mas tem essa abordagem. E existem algumas teorias que tentam linkar essa abordagem com a questão da homossexualidade. Eu acho que a questão da homossexualidade não está relacionada a essa questão que é natural, essa troca. Está mais relacionado à questão sexual, que a pessoa teve uma vida um pouco desregada. Aí o que acontece? Aí ela vai entrar num ambiente mais complicado. Tá? Então, não existe aqui nessa colocação, acho que a Grace quer falar, não? Então, existe aqui nessa colocação sempre aquela visão de que ele está falando de espíritos que têm um certo nível, né? E ele pode sim trocar, quando encarna, homem ou mulher, não há nenhum problema. E ele responde aqui, sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E a última questão que ele coloca aqui é, quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? O que ele quer dizer quando errante? A gente já falou disso aqui. Um espírito chamado errante, ou na erraticidade. Erraticidade são todos os espíritos que estão desencarnados e que precisam reencarnar, que não pode ainda parar de reencarnar. Depende ainda da reencarnação para aprender, para viver situações do mundo material. Então, ele está dizendo o seguinte, quando ele está lá, o que ele prefere? Encarnar como homem ou como mulher? E aí ele diz assim, isso pouco lhe importa, é conforme as provas por que haja de passar. Então, não importa para o espírito, você vai encarnar como mulher, você vai encarnar como homem, não, isso não importa. Depende das provas. Quais são as provas que aquela pessoa vai passar? Isso que é importante.
Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo. Então, entende aqui? É preciso entender a sutileza do que eles falam, a sutileza do que eles falam com a questão do nível espiritual, de que tipo de espírito está falando. É importante entender isso. Então, quando ele fala, os espíritos encarnam como homem ou como mulheres porque não tem sexo. Então, assim, o espírito não tem sexo. Espírito? Não tem mesmo. Mas e o perispírito? Aí muda, porque o perispírito depende do nível espiritual que você teve aqui, ele leva para ele essas condições que pode, como eu já acabei de falar agora atrás, muito materializado, pouco materializado, e o reflexo disso vai ser no perispírito e no corpo físico. Então, vamos de novo. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo. Então, ele tem que progredir como encarnado no masculino, como encarnado, né, no feminino. São aprendizados vários em situações diferentes. A gente pode dizer assim, não, mas hoje não diz que é quase tudo igual. Não tem esse negócio de igual. Igual é a profissão, a pessoa pode ser, tem mulheres que dirigem caminhão, não tem problema, não é essa a questão. A questão está na relação do ser com a vida. Por exemplo, a mulher tem condições de dar à luz, o homem não tem. Isso é uma diferença grande. A mulher é mais sensível, é mais afetuosa que o homem, em geral, sim, mas pode acontecer o contrário também. Mas existem diferenças de experienciar. Então, você vai experienciar agora, encarnar num corpo feminino, porque você vai ter filhos, você vai ver como é que é isso, você vai sentir a sensibilidade. Tem 1000 coisas que podem acontecer quando você encarna como uma mulher e 1000 coisas que podem acontecer diferente quando você encarna com um homem. A Grace quer fazer uma colocação, antes da gente terminar. Eu vou colocar uma questão aqui que eu achei muito interessante, num dos livros do André Luiz, se não me falha a memória, no Mencionários da Luz, em que André Luiz ele faz uma colocação sobre o espírito de Pitágoras. Pitágoras foi um grande matemático, todos com certeza já conhecem algo sobre Pitágoras, né? Sobretudo quando nós estávamos lá estudando ainda na parte do colegial, né? Então, a teoria do ângulo reto, né? Que o Pitágoras descrevia, né? Que a soma dos catetos é igual ao quadrado a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa, ao quadrado da hipotenusa, né? E o André Luiz coloca que Pitágoras ele traz mensagem muito bonita, que ele utiliza essa teoria do triângulo retângulo para ele explicar a nível espiritual. Ele compara com o relacionamento de um casal. Ele coloca a mulher sendo o cateto que na vertical e o homem na horizontal. E ele, segundo lá a ótica matemática dele, ele fala que a linha, o cateto vertical, é que a mulher tem essa sensibilidade de espiritualizar, isso, mais ligada ser mais, a mais a espiritualizar, a harmonizar essa parte feminina que, via de regra, nós mulheres temos, né? Essa coisa que já vem nata com a gente, né? E o homem ali na horizontal, como provedor, como aquela coisa mais ali terra a terra, mas, né, é muito bonito, e ele coloca ali o ponto de interseção dos dois catetos como lar. É lindo a explicação, vou tentar achar isso e mandar para vocês. E coloca como a hipotenusa, como todos os frutos, filhos, todas as conquistas que se obtém no relacionamento a dois. Então, ele falando nessa questão aí, eu lembrei desse detalhe que é muito bonito. Essa mensagem que Pitágoras faz, ele relacionando um casal, né, a teoria dele do triângulo retângulo. Me fez lembrar isso. Uma coisa importante... Quando ela falou ali da questão... Tá ligado? Alguém vai
Quer falar? Tem que falar. Alô? Alô? Alô, tá ouvindo? Sim? Oi, é o Evandro. Oi, Evandro. Eu queria saber a situação das mulheres que se comportam como homens na vida e dos homens que se comportam como mulheres. Como os transexuais, como é que se procede a reencarnação deles? Vamos entender um pouco que você está entrando num terreno mais complexo e com muitas variações. Talvez você está entendendo uma coisa que tem muitas variações. A gente tem mulheres, né? Fisicamente, são mulheres que se comportam como homem e têm trejeitos de homem. E tem o inverso também. O que é importante aqui nesse capítulo que nós estamos vendo é que existem coisas no nosso mundo que nós não temos ainda a percepção de o que significa realmente. O que significa realmente, por exemplo, a gente ter uma convivência de dois homens. Dois homens convivendo numa casa, com uma harmonia e tudo mais. O que significa isso? Pode significar um problema de ordem sexual ou pode significar uma questão de harmonia, de amor, de carinho, pode significar muita coisa. A gente tem uma tendência de relacionar a questão afetiva entre pessoas do mesmo sexo, e isso sem considerar pai, mãe e filho, né? Porque a mãe se relaciona com a filha com um carinho enorme, e a filha para a mãe com um carinho enorme. E mesma coisa o homem filho, o homem pai. Isso pode ser muito tranquilo, a gente aceita bem. Quando são pessoas não da família estranhos, existe aí uma outra situação que a gente entende que existe uma questão sexual envolvida. E aí a questão sexual tem tantos tabus, tem tantas dificuldades das pessoas compreenderem, que existem muitas teorias frágeis. Teorias frágeis. O que eu diria é o seguinte: olha, nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Independente de que se a pessoa é hétero, é homossexual ou não. A gente precisa amar as pessoas. E a gente sempre orientar as pessoas para que elas façam o seu melhor na vida. Porque essa questão sexual é muito complexa para todos, mesmo para os héteros. É complexa, não é simples, né? Porque ela pega em questões de energia muito poderosas, inclusive André Luiz fala disso no livro dele, ela pega em questão de energias muito poderosas que a gente, às vezes, tem uma dificuldade de controlar, tem uma dificuldade de compreender. Então, vamos colocar assim, olha, precisamos amar as pessoas, compreender as pessoas, não julgar as pessoas, porque a gente não sabe o que está envolvido na questão da psique. Porque uma coisa é certa, se a pessoa encarnou muitas vezes num corpo masculino, então o que ela está desenvolvendo quando ela encarna muitas vezes num corpo masculino? Ela está desenvolvendo uma psique masculina, né? Gostos, jeito, trejeitos, maneira de se comportar, desenvolve tudo isso. Em algum momento, decide que ela precisa encarnar num corpo feminino. Ela vai ter que entrar no processo de adaptação. Na primeira encarnação, quando ela vier como mulher, será que ela vai ter todos os trejeitos de mulher? Não, é um aprendizado, a vida é aprendizado. E não tem erro na lei divina por causa disso, de jeito nenhum. Então ela vai ter alguns trejeitos masculinos e vice-versa. Essa é uma questão. A questão, quando você coloca sexo, é de cada um. É fora o íntimo de cada um. Se a pessoa usa o sexo de uma forma coerente, com amor e com respeito, é assim que tem que ser. Mas se a pessoa deturpa, aí é outra história. Aí não importa se é homem ou se é mulher. Se deturpa, não importa. Então, isso é muito, muito, muito importante compreender. É nós olharmos para todas as pessoas independente, com amor, com carinho. Nós temos que lembrar de Jesus, né? Jesus amou a todos, principalmente os pecadores, né? Nós já falamos aqui, né? Você tinha o Mateus, que era um publicano odiado por todos. Você tinha como é que chama aquele, o que era guerreiro, que matava? Sicário. Não, Sicário não.
Como é que é o nome dele? Eu vou lembrar, estava na ponta da língua. Tinha Madalena e tinha outros com dificuldades enormes. E ele amou a todos. Ele amou. E isso que é um sinal de que a gente precisa amar a todos. Principalmente quem? Principalmente aqueles que a gente acha que tem problemas, ou que mostram que tem problemas e pedem ajuda. Isso é muito importante. Né? Quem tinha perguntado era o Evandro. Eu não sei se isso ajuda, Evandro, porque eu sei que essa área é uma área muito nebulosa, porque as variações são imensas, né? São imensas. Não, eu entendi a resposta, entendi o que você falou, só que a pergunta que eu tinha colocado é com relação, vamos dizer, essas pessoas desencarnam, e daí na reencarnação, qual a tendência ou pode ser qualquer uma das suas? Então, mas a pergunta ali já fala isso, tá vendo? Ó, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Olha a resposta ali. Isso pouco lhe importa. É conforme as provas que haja de passar. Então não tem. E aqui, é isso que é importante entender. Aqui está se falando de um certo nível de espírito, não é superior, mas um espírito que sabe que vai ter que encarnar, vai passar por dificuldades. Ele olha aquilo e fala: olha, para esse tipo de dificuldade, encarnar como homem é melhor para você. Ele fala: tá bom, vou encarnar como homem. Ou como mulher. Tá? Vamos terminar de ler a resposta, que eu não li toda, para a gente ficar mais tranquilo. Ó, a Grace depois vai falar. Aí ele diz assim: isso pouco lhe importa, é conforme as provas que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, já falamos, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social. Lhes oferece provas e deveres especiais, e com isso ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Entende? Então, olha só que interessante que ele está falando aqui. Da mesma maneira que você tem que fazer várias encarnações em classes sociais diferentes. O que é classe sociais diferente? Envolve dinheiro, envolve riqueza, pobreza, miséria, envolve religião. Né? E você vai variando e vai aprendendo. Em cada situação você aprende uma coisa. Assim se dá também com a questão do sexo. Encarnar como mulher, eu acabei de falar. Experiências como mulher, você vai viver coisas que são difíceis, mais fáceis, e como homem a mesma coisa. Então não é que você vai falar: não quero encarnar como mulher, não quero. Não tem isso. Né? A prova é essa. Então, olha, a sua prova, você vai encarnar agora como mulher, você vai ter filhos, você vai ter que aprender isso, você vai ter algumas dificuldades, alguns filhos que vão encarnar como filho seu, são filhos que você tem dívida, e aí você fala: não quero ir como mulher. Como assim? Você entende? Tem um plano as coisas. Tem um plano as coisas. As pessoas podem recuar em algumas situações? Podem, mas aí só agrava mais a sua tarefa, o seu plano de reencarnações. Grace? A Grace quer falar. Eu gostaria de colocar em relação a essa questão de homossexualidade, é um assunto que atualmente, né, antigamente era tudo mais velado, né, as pessoas eram mais, não era tão aberto como é hoje, né? O que nós espíritas, sobretudo, né, nós na condição de espírita, não só nós espíritas, o que nós devemos tomar cuidado é com preconceitos, é não discriminar. É muito triste ver que tem casas espíritas que às vezes repudiam, que discriminam quando ver alguma pessoa. Eu já vivenciei uma casa espírita isso, preconceitos com uma pessoa porque ela era homossexual, sendo que era uma pessoa com um caráter assim impecável, uma pessoa correta, uma pessoa boníssima, mas realmente assumidamente homossexual, e com isso sofreu discriminação. Eu acho que é uma coisa muito séria, né? Quem somos nós para julgar? Eu penso que talvez poderia ser um assunto até que trazer à luz da doutrina espírita alguma coisa mais consistente nessa questão, para que a gente deixe a sugestão para você, em busca de alguma coisa mais consistente em relação a esse assunto,
para que a gente, diante da vida moderna, dos tempos atuais que nós estamos vivendo, para que a gente se posicione melhor, baseado na doutrina espírita, né, nessa questão de homossexualidade. Particularmente, conheço casais que são homossexuais, tanto de mulheres que vivem uma vida impecável, e também como de homens também, e como a gente pode julgar? E a Grace está falando de questão de preconceito, e o preconceito, olha só, preconceito. Preconceito. Então, quando a gente fala de preconceito, nós estamos falando. Deixa eu botar mais gente para dentro aqui, que chegou mais gente aqui. Chegou a Yolanda. 2 vezes a Yolanda. Vai dar eco. Aí. Entra 2 vezes. Então, vamos lá. Então, vamos falar de um exemplo muito interessante. Um espírito que sempre reencarnou no corpo feminino, como mulher. Isso está num livro que ele ditou junto a uma pessoa que viveu com ele, e ele foi escrevendo e falando. Sempre encarnou como mulher. E na última encarnação da Terra, foi pedido a ele: você vai encarnar como homem. E ele veio como homem. E como homem, ele era uma pessoa extremamente delicada, gentil, que você olha assim e fala assim: nossa, mas tem traços femininos muito fortes. Mas era uma pessoa de um espírito evoluído, Chico Xavier. E aí? Como que a gente faz? Não é? Encarnou, e ele fala no livro, porque algumas pessoas falam assim: não, o Chico Xavier foi o Francisco de Assis, foi não sei quem, Flora. Tem um livro do Chico, que eu tenho, inclusive, ele em PDF, em que ele está dando respostas dentro do livro, é um livro de perguntas e respostas, e em algum momento a pessoa pergunta a ele sobre a questão sexual, e ele fala: olha, eu sempre encarnei nesse mundo aqui, em todas as minhas encarnações, como mulher. Né, como mulher. E essa minha encarnação como homem é a primeira. Então, aí você olha para o Chico e fala: mas quem é preconceituoso e não entende o que é o Chico, pode pensar: mas é um homem meio feminino, assim, né? Mas é lógico, porque ele desenvolveu a sensibilidade feminina muito forte. Isso não tem nada de errado, está tudo certo. A questão é que as pessoas que têm preconceitos têm dificuldade de compreender isso, mas nós que somos espíritas, nós teríamos que compreender isso com muito mais facilidade. Olha, um homem com uma feminilidade, honesto, um espírito evoluído, né? O que aconteceu com ele? Ele viveu muitas vezes como mulher, então ele trouxe um psiquê de sensibilidade, de afetividade muito forte. Inverte, né? Um espírito já evoluído que desenvolveu muitas encarnações como homem, vem encarnar como uma mulher. Ele vai ser uma mulher com uma sensibilidade ainda a desenvolver feminina, mas com um desenvolvimento psíquico masculino muito forte. Agora, nós estamos falando de espíritos evoluídos, que inquestionáveis. Agora, quando você tem essa mesma situação em espíritos que não são desenvolvidos, são espíritos com muitas dívidas, muitas dificuldades, aí as coisas se complicam um pouco, mas aí é a questão que eu falei. Nós não podemos julgar, ter preconceitos. Não cabe a nós. A nós cabe, como espíritas, entender e amar as pessoas. E, além do mais, né, mesmo na condição de hétero, né, sexo masculino, feminino, quantas... é o que mais tem. Quantas coisas desvirtuadas, quantas coisas... mas aí você... Erros, equívocos se acontece, né, em relação a sexo. Né? Mas aí questão difícil. Sim, mas aí estamos entrando em outra seara, porque a seara que foi colocada aqui é a questão dessa troca mesmo, né? Então, nessa troca, nós espíritos precisamos entender isso muito bem. Então, o que eu quis dizer é que no fato de você ser homossexualidade não quer dizer que exista uma perversão, algo não, de então, errado, isso, exato. Então, mas como a gente está falando desse assunto, a gente tem que colocar que esse assunto é um assunto de muito preconceito envolvido. E a pessoa pode ser uma pessoa fisicamente masculina, mas com a psique feminina, ou vice-versa. E isso não significa que ela é pervertida. Não. E olha, vou dizer, muitos de nós pode já ter passado por isso ou pode ter que passar.
E é um aprendizado imenso na vida. Imenso. Você sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de julgamento, é um aprendizado enorme para você crescer. A gente tem que compreender essas coisas dentro do Espiritismo, né? Até aqui tudo bem? Ou tem mais alguma questão? Complementar, inclusive, opiniões. Por favor, fala bem alto para a gravação ficar boa. Oi, Andressa, tudo bem? Ô, Andressa. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Quando você fala agora, sim. A minha pergunta era com relação a que, como diz ali no Livro dos Espíritos, à medida que a gente for evoluindo, essa questão sexual vai sendo menos importante, essa questão do sexo, na verdade, né, masculino e feminino, tanto que a gente vivencia os dois. Então, e o espírito não tem sexo. Então, isso quer dizer assim que, tipo assim, que, por exemplo, assim, nos mundos mais evoluídos não existe essa diferença, assim, não precisa ser homem e mulher, tipo, são espíritos evoluídos, não são nem homens nem mulheres? Então, vamos pensar assim, a questão do masculino e do feminino, né? Ou seja, pensa em Jesus. Jesus, você tem todas as informações sobre ele como um espírito puro e encarnou como um homem. Ele poderia ter encarnado como uma mulher aqui? Sim. Mas ele encarnou como homem. Também porque existe uma questão da praticidade. Na época em que aconteceu isso, se ele encarnasse como mulher, não ia levar a tarefa dele a quase lugar nenhum. Imagina a situação. Como homem já foi aqui. Ninguém ouviria ele. Mas eu entendo que é muito complexo a gente conjecturar se lá no mundo dos espíritos puros existem diferenças. É muito difícil conjecturar isso. Nós não alcançamos. Quando a gente estuda a doutrina espírita, lá no livro 1, não sei se vocês vão lembrar, mas tem várias situações que o Miramês fala para a gente, olha, isso está fora da nossa compreensão, isso aqui é muito além. Então, eu acho que a gente chega num nível que diz assim, olha, a questão sexual, homem e mulher, e essa situação de sexo, vai ser ainda muito vivida, não só aqui na expiação e prova, mas regeneração também. Não tenha dúvida, isso vai levar muito tempo. Enquanto tiver corpo físico, significa que existe a questão sexual. Então, não é nesse mundo, não é no mundo regeneração, e nem acho que no ditoso. No ditoso começa a ter pequenas mudanças. Mas vai ter um momento que, como ele fala lá em cima, ó, tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois que o sexo depende do organismo. Há entre eles amor e simpatia. Opa! Então está dizendo assim que entre os espíritos, olha a diferença, significa que não tem corpo físico, é o espírito. Entre o espírito não tem sexo, mas tem o que? Amor e simpatia. E aí a gente tem que entender, amor e simpatia está num nível muito mais alto do que a questão sexual. Então eles não têm essa necessidade mais, porque eles alcançaram coisas que nós ficamos brigando para ter aqui e não compreendemos ainda, como a felicidade, a paz, o amor puro, a gente não sabe. Deixa eu ver se então, eu perguntei isso justamente por isso, porque me leva a pensar isso, né, que essa questão sexual que hoje a gente tem tanto preconceito, tem tanta discussão, talvez seja uma coisa muito pouco importante para nós espíritas e principalmente para os espíritos, e que, com certeza, espíritas preconceituosos é até difícil conceber, né? Porque se o espírito não tem sexo, então a gente não deveria dar a importância para isso, né? Principalmente e a questão do preconceito que você falou, como tinha na época dos negros, dos escravos, que vinham talvez em provas, em expiações daquela forma, porque era um mundo preconceituoso com eles,
talvez os homossexuais também sejam agora, não sei, seja uma coisa que a gente tenha que superar como sociedade também, entendeu? Esse preconceito, essa... Então, olha só, como você começou falando assim, olha, eu acho que o espírita não deveria dar tanto valor a isso, mas o que é importante para o espírita não é isso, é o preconceito que existe. O olhar diferente, a energia diferente que ocorre. E isso é que o espírita tem que trabalhar, amar. Por isso que eu falei, tem que amar as pessoas, né? Tem que amar as pessoas na medida da nossa dose de amor, porque o nosso amor ainda é pouco, mas ele já dá para fazer muita coisa. Não continuar fomentando o preconceito. Esse é o ponto, né? É porque mesmo na condição de hétero, feminino, masculino, né? Pode ter, existe tantas perversões, né? Tantos equívocos, né? Então não quer dizer assim, um homossexual ser algo de pervertido exatamente, né? Eu acho que é uma questão que a gente poderia... mas e nós? Nós ainda temos sexo e vamos ter sexo por muito tempo. Só que tem essas questões. Bom, a questão é essa. A gente só tem que olhar para as coisas com amor, porque existem pessoas que têm uma aparência feminina, né? Mas é mais masculino nos seus trejeitos e vice-versa. E daí? A pessoa pode estar passando por esse processo que nós explicamos de transição. E nós temos que amar mais essa pessoa. Por quê? Porque ela vai sofrer preconceito? Vai. A sociedade é assim, né? A sociedade ainda é assim. Bom, é uma planilha e essa planilha foi... É uma coisa polêmica. Porque senão... Sabe o que é o ponto desse assunto? Esse assunto é específico para isso que está aqui. Só que ele acaba gerando você ir para outros cantos, entender isso, entender aquilo, e o objetivo é a gente explorar um pouco, tá? Sem entrar em muito detalhe, senão daqui a pouco a gente vai navegar demais. Tudo bem até aqui? Que é parentesco e filiação. São 4 questões, tá? A gente entende parentesco e filiação, os parentes, né? E pai, mãe e mais os outros, né? Então vamos ver. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Então, qual que é a resposta? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Eu acho que essa resposta é uma resposta simples, né? Eu fiz questão de grifar para que não fique dúvida. Então, o pai e a mãe transmitem para o filho o quê? A vida animal, corpo físico, né? Aqui depois vai falar de educação, mas é outra história, né? Aqui é a questão física, né? A vida física. A vida física é a vida animal. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa, quer dizer, ele completa, né? Então, ele dá a vida animal, mas pode ser que nasça um filho muito inteligente ou vice-versa. Então, é diferente. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira, claro, né? Se você tem muitas outras existências, é óbvio, né? Vai ser assim mesmo. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Opa! Olha só, a gente pode encontrar espíritos, né, de existências milhares anteriores e encontrar um espírito encarnado num parentesco ou amigo, o que for, e ter uma sintonia muito forte. Por quê? Porque tem uma ligação de sintonia, de vibração com esse espírito. E aí a simpatia acontece, né? Então, essa parentela, ela está além da encarnação que você está. A gente sabe também, deixa eu só colocar aqui, adicionar aqui, pronto. A gente sabe também que muitas das vezes a nossa família que nós estamos vivendo, ela vai para o mundo espiritual
às vezes a mesma família, com alguns agregados, alguns não, e reencarna, às vezes, pessoas da mesma família numa família só, por várias questões. Mas isso não é uma regra absoluta. Pode haver mudanças, pode ver, agora você vai reencarnar no outro país. Tem 1000 coisas que podem acontecer conosco. Mas, no geral, a espiritualidade, quando planeja a encarnação, planeja de uma forma que seja a melhor possível para o crescimento e evolução do ser. Pense sempre assim. É a melhor oportunidade de você aprender e crescer. Depende só de nós, da nossa paciência, do nosso empenho, da nossa perseverança. E aí, gente, a resposta coloca uma coisa que a gente percebe, né, muitas vezes, não são poucas, né, que ele fala, daí muitas vezes a simpatia que vem a existir. Às vezes você convive dentro do seu núcleo familiar consanguíneo com pessoas e não tem tanta afinidade, às vezes outras pessoas que você conhece, né, às vezes até online, né, como já aconteceu aqui no nosso grupo, a sintonia que existe, às vezes eu falo, quando eu converso com o Maurício, eu falo, nossa, parece que nós nos conhecemos, eu, ele, o Ruela, né, que a gente sempre tem afinidade em ideias, né, que são realmente reencontros de laços, né, os verdadeiros laços são os espirituais, né, então por isso justifica essa, às vezes, estranheza dentro do próprio núcleo familiar, às vezes são espíritos que não tiveram experiências não tão boas, né, e precisam aprender a se amar, né, vêm juntos, e outras vezes amigos que que a gente convive no trabalho, na vida, na escola, sociedade, e que traz essa agradável sensação, né, de tipo, já conheço, já vi, né? Que bom reencontrar, né? Isso aí. Então é isso, né, gente? Vamos um pouquinho mais. Boa noite, Nino. Boa noite, Nino. Boa noite. Vamos aqui, então. Cheguei meio atrasado. Questão Cheguei meio 205. atrasado hoje. Não tem problema, não. Depois você Se vê, tiver assiste. dúvida, alguma coisa, pode perguntar, tá? Só é obrigado. importante a gente estar com os microfones fechados, senão dá interferência Aí, quando vai falar, abre o microfone, tá? E quando não vai, fecha o microfone, que dá interferência na gravação. Obrigado. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Então, algumas pessoas dizem, mas essa maneira de vocês falarem destrói os laços de família. Bom, quando a pessoa fala destrói os laços de família, de uma forma ou de outra, a pessoa está sendo orgulhosa e egoísta, né? O laço de família dela está fechado, é só aquela famíliazinha. Isso é uma coisa nossa, de encarnado, né? A gente se protege de todo jeito dos outros. A nossa família primeiro, né? Assim. Então, vamos lá. A resposta. Ela os distende, não os destrói. Quer dizer, ela alarga. E esse é o objetivo. A família tem que ser alargada. Assim como os países têm que quebrar as fronteiras, tem que ser o universo, né? Então, essas coisas vão ser coisas de aprendizado, de fraternidade, de solidariedade, no mundo de regeneração, em regeneração. E num ditoso mais ainda. Quando a gente passa a ser um mundo de regeneração, e a gente está indo, caminhando, né? E se a gente viver lá, que bom, que é aqui mesmo na Terra, nós vamos perceber que o processo de solidariedade aumenta, a fraternidade aumenta, isso vai crescendo aos poucos. Para quê? Para distender, como ele fala aqui, distende, ela os distende, distender o grupo familiar em mais pessoas, convivência com o vizinho de uma forma familiar ou amigável, muito amigável, tudo isso vai acontecer. Isso vai melhorar o mundo, né? Hoje, às vezes, a gente vive num prédio, tem vizinhos, a gente nem vê, né? A gente nem vê. Aqui em casa, graças a Deus, eu tenho a minha esposa, que ela faz bolinho, leva bolinho para um, leva bolinho para outro. Então, isso cria... Faz social. Faz social. Não, ela é a embaixadora dessa casa aqui. Não, mas né? é a verdade. Eu nunca confessei isso para vocês, vou fazer uma confissão. Eu gosto muito de gente. Eu gosto, tem gente que gosta de bichinho, cachorrinho, gatinho, mas eu gosto de gente. Para mim, não importa ser velho, novo, mulher,
homem, branco, preto, pobre, rico. Então, eu realmente eu gosto. Então, aí, para mim, é muito mais fácil me relacionar do que... Não que ele não goste, né? Mas acho que eu gosto muito, deve ser isso. Então, me relaciono bem. Então, essa palavra aqui é importante, e ela faz isso, ela distende esse laço de amizade. Isso é fundamental. Então, distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Então, a gente não sabe. Você pode ter um vizinho muito querido que você nunca vê, e um dia você... Opa! E pode ser que ali tinha alguém muito querido de outra vida. Então, afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da, olha só, fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo, é que a gente não tem servo, né? Não é assim, né? Pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Pode. Acabamos de falar disso. E mesmo que não tiver, não é essa a questão. Entende? A resposta ela vai amarrando, mas não é a questão da consanguinidade. A questão é da solidariedade, é da fraternidade. É isso que é o importante. E tem uma questão A aqui, acho que aqui é uma explicação. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pessoa pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. Então, a questão da reencarnação quebra o quê? O orgulho. Não, eu sou da família tal, eu venho de uma nobreza. Não, esquece, não tem nada disso. Você não sabe nem de onde veio. Você está aqui, mas você veio de uma outra situação. A gente não sabe, né? Não sabe. Vamos lá. É exato, mas essa importância assenta no orgulho que eu acabei de falar, né? A questão da nobreza, que veio de algum lugar. Então, isso não existe. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente honrado sapateiro. Orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Olha as condições, né? Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultado-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Pronto, então está resolvido. Deus não se preocupou com a vaidade que está fora de questão dele, isso é coisa nossa. Então, as leis estão feitas. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja ridículo? De modo algum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Que é, sim, mesmo que ele não seja, mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se pulei aqui, só um minuto. Deixa eu ver quantas horas são. Bom, a gente está faltando aqui 7 minutos. Deixa eu ver o que acontece aqui, só um minutinho. Tá, então vamos terminar. Porque aí vai, Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família. Então, assim, o espírito não procede um do outro, não existe isso. Todos procedem de Deus, bom. Agora, no transcorrer dos evos, das vivências, das experiências, vai criar laços de família, vamos pensar assim, não é exatamente laço de família só, é laço de afeição. Você pode ter uma afeição, e quantas pessoas têm afeição por pessoas estranhas que são conviventes, que são vizinhos ou que são amigos, e não tem tanto com a família? Acontece também. Então, são laços de afeição, né? Então, vamos lá. Para tal ou qual a família pela simpatia, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram, está aqui. Mas ficais certos de que os espíritos dos vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Então, né? Em vós não se reflete os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, tem duas coisas, né? Você se lembra que você pertence a uma família e na sua família tinha um espírito nobre, um espírito evoluído, o que for. Ok, que bom, é isso mesmo. Obrigado. E ele,
Tá bom. Mas para ele não faz diferença alguma se você gosta ou não gosta dele. Por quê? Porque ele sabe que o tributo que você paga para ele é o seu orgulho. Você fala isso, mas porque você é orgulhoso, você quer ter aquele espírito. Olha, foi meu bisavô, olha que maravilha. Então, nós temos que tirar isso do nosso caminho, orgulho. E eu estava lendo ontem à noite um capítulo que fala do orgulho, e muito interessante, que lá no livro 3 nós vamos falar bastante sobre isso, que é muito importante para nós. Gente, é isso, nós não vamos entrar aqui, tá? Nós terminamos, nós vamos tirar isso daqui, deixa eu remover isso aqui. Vamos lá. Se alguém tiver dúvida, pergunta, quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, por favor. Estou vendo a salinha aí cheia, hein? Eu vou aproveitar, vou compartilhar uma coisa muito... Quem quer falar? Hoje a gente está com a sala de aula repleta aqui. Então, vou aproveitar, meus amigos queridos. Eu lembrei de uma frase... Eu ia falar que eu lembrei de uma frase que a Maíse sempre fala, que quando ela quiser vir a passeio, ela vem como homem. Ah, sim, é mais fácil, né? A gente tem que fazer o dever de casa direitinho, Andressa, para a gente na outra vir como homem, que é mais fácil, né? Mas se bem que eu adoro ser mulher, viu, gente? Eu confesso, eu adoro, estou adorando essa minha encarnação como mulher. E hoje, compartilhando com vocês, não sei se vocês observaram, nós estamos combinando de azulzinho, porque nós estamos fazendo 43 anos de casados. Olha só, que maravilha, né? Tem muitos, quando a Andressa nasceu, quando nós já estávamos casados, né? Então, nós estamos bastante felizes, agradecidos a Deus por uma data especial, né? Passamos já por muitos momentos, né? Mas estamos aqui. Opa! Se tiver que casar, casaríamos de novo. Com certeza, quantas vezes for. Que bom estar aqui comemorando com vocês. É, muito bom mesmo. Bem, gente, alguma pergunta, alguma dúvida que quiser falar, aproveita. De perguntas, não, só vai os parabéns aí para esse belo casal. Então a gente agradece. Tenham mais 43. Nossa, tá, não, mais 43. Não faça isso, porque aí se for muito é castigo. Eu falo assim, tem uma idade que você tem que desencarnar, porque se ficar mais começa a ser castigo, né? 43 não, mas ainda vamos ver, temos um bom chão ainda pela frente, se Deus quiser. Né? Gente, estamos acabando aqui, vamos fazer a nossa prece. Eu fiz a prece inicial, a Grace falou que ia fazer a prece final. Hoje eu tô aqui. Hoje eu tô aqui, me seguraram aqui. Sheila. Sheilinha. Sheila, tudo bem, querida? Tá aí hoje, né? Por isso que eu sempre solto você na telinha, porque você está aí no meio, né? Nossa, eu sonho um dia estar aí no meio de você. Isso vai aí. Acontecer. A gente vai. Uma hora a gente chega. Arrumar confusão lá. Bem, meus queridos, então hoje nós estamos com o coração pleno de gratidão. Então vamos juntamente com vocês, unir nossos corações, nossos pensamentos em prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando, para que nós possamos ser seres humanos melhores. Que a vossa luz, Senhor Deus, derrame sobre todos nossos irmãos aí do Sul, os que não puderam comparecer na telinha hoje também, e também que, sobretudo, rogamos, Senhor, a vossa misericórdia, nossos irmãos da Venezuela, que estão passando por provas tão difíceis, que as nossas vibrações nesse momento de solidariedade, de fraternidade, possa chegar até esses irmãos em forma de consolo, de força, para passarem por essas provas tão difíceis. Que todos aqueles que desencarnaram possam ser recebidos no plano espiritual, e aqueles que estão lá passando por momentos difíceis, também que possam encontrar consolação e força. Que as nossas vibrações nesse momento se unam
a espiritualidade que está trabalhando em favor dos nossos irmãos venezuelanos, levando harmonia e força para eles. E assim, Senhor Jesus, Senhor Deus, Mãe Santíssima, queridos amigos espirituais, nós pedimos a permissão para encerrar nosso estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Um beijo, meus amigos. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus. Estamos encerrando aqui. Até, um abraço a vocês. Fiquem bem. Um abraço a vocês aí, gente. Muito obrigada. Tchau, um beijo. Tchau.